Olha só, se a gente voltar para o Firewall aqui, o Firewall tem a implicit deny e ela não está logando, né, o tráfego que a gente está batendo nessa interface. Agora que a gente colocou o log para ele poder capturar e deixamos ainda o nosso ping aqui rodando na VLAN 20, cadê? VLAN 20 está rodando aqui o nosso ping, está rodando, ó, está rodando, tá uma tentativa lá, e nós vamos aqui no nosso dashboard, nós vamos FortiView Sources, né? FortiView Sources, Destinations, Policies. Ué, eu marquei ela? Marquei. A gente vai pegar isso daqui a pouquinho, vamos olhar na hora que a gente criar uma policy aqui, ó. Ó, beleza, o tráfego tá batendo aqui, ó. A gente já viu que tem um tráfego chegando nessa interface, certo? Show matching logs, vamos ver se ele vai trazer. Aqui, ó, beleza. Aqui, ó, os logs a gente já tá vendo que ele tá batendo aqui. Então, vejo que o cara do 192.168.22, VPC, ele tá dando um deny via policy violation, né? Então, eu já tô com o meu tráfego batendo naquela policy, sem eu ter configurado nada, não fiz nada e realmente não está funcionando. O que nós queremos fazer? Ó, se eu fizer o mesmo teste para o cara dar, ó, usuário 2 da VLAN 10, que é esse mano aqui, ó, esse cara vai tentar um 999, que é um IP diferente lá na internet, né? E se a gente atualizar aqui a nossa policy, vamos atualizá-la aqui, ó. Vamos atualizá-la aqui. A gente, ó, nós temos o 10.3, tá vendo ele aqui nessa linha? O 10.3 e o 22, ó. Os dois caras estão tentando acessar a internet e eles não estão conseguindo, né? O que a gente precisa fazer, então? Eu preciso criar uma policy de permissão. Aí eu vou lá em Firewall Policy, dentro desse cara, venho no Firewall Policy, vou dar um Create New, cara. Vou dar um Create New. Eu poderia testar aqui também, ó. Poderia dar um Policy Lookup para ver que merda que tá rolando. Desculpa meu François, né? Às vezes a gente se empolga. Eu tenho Incoming Interface. Qual que é Incoming Interface? O cara da VLAN 10. Qual que é o protocol number? Não importa, vamos colocar o protocol number 1 aqui, ó. E qual que é o source? O source é qualquer pessoa lá da VLAN 10, tá? Qual que é o destino? O destino vai ser o 8.8.8 e aí ele vai piscar, ó. Opa, policy lookup, matches implicit. Não, aqui, ó. Policy lookup, match the implicit deny policy. No explicit policy existe. Então ele já falou para nós aqui, ó, que ele tá caindo dentro da nossa implicit deny. Né? Então a gente já tem aqui uma confirmação que fizemos besteira. E a gente precisa resolver esse problema. Como nós fazemos isso? Eu vou dar um Create New aqui agora. E nesse Create New é aqui que está o coração do Firewall. Cara, o coração. Como que o Firewall pulsa? Como que o Firewall é Firewall Policy. Aqui é o coração do tráfego que passa pelo seu Firewall. Aqui todo o tráfego que você gerar dentro do Firewall, você precisa ter uma Firewall que passa pelo Firewall, você precisa ter uma Firewall Policy de permitindo esse tráfego ou tratando esse tráfego de alguma forma. Vou te dar um exemplo. Aqui nós vamos criar uma Firewall Policy que vai ser o outbound VLAN 10, tá? Para internet. Então, eu criei uma Firewall Policy para a gente sair para a internet. Quem que é o incoming interface meu? É o pessoal da VLAN 10. Por qual interface nós vamos sair? Nós vamos sair pela porta 3, porque a porta 3 aqui, meu povo, é a porta que nós deixamos configurada para a internet, tá? A porta 2 está desativada nesse momento. Então, é a porta 3. Qual que é a origem desse tráfego? Cara, que origem? Se eu já estou falando que a incoming interface é VLAN 10, só vai permitir pessoas da VLAN 10. Só que você pode ter ainda mais um filtro de segurança, que é definir o range de IP. Então, o range de IP, eu vou definir que vai ser esses caras aqui, ó. Tá vendo? Você passar o mouse em cima, ele mostra, né? Que é o 92.168.10.0. Tá? Então, esse vai ser meu range de IP. Qual que é o meu destination address? Eu não sei o que ele vai acessar na internet. Pode ser tudo, né? Então, eu vou dar que o destination é tudo. E o tipo de serviço... Ah, não. Aí tem um cara aqui, né? O schedule always. Na semana que vem, quando nós começarmos o nosso treinamento, né? Que vai ser focado no mês de junho, olhando mais para o SOC, né? Falando das oportunidades, né, dos 12 pilares de um SOC moderno, a gente olhar também para o FortiSOAR, né, que é uma ferramenta de automação dentro do mundo de cibersegurança, vocês vão ver que ele usa muito esse tipo de agendamento, porque ele pode agendar uma regra se você estiver sofrendo um ataque no seu ambiente, né, alguém se passando por um usuário, ele pode criar uma regra
e ativar essa regra de acordo daquele período, tá? Mas aqui a gente vai deixar em always, porque eu quero que todo mundo possa usar a internet sempre. Serviços, eu vou definir aqui que são todos os serviços. E aí você tem qual que é o tipo da ação dessa nossa Firewall Policy. É aceitar ou é negar. Esse em Special Mode, isso aqui é muito legal, cara, porque o Firewall ele pode trabalhar com Flow-Based ou Proxy-Based. O que seria isso? Proxy eu recebo tudo, eu analiso todo o flow, todo o tráfego, e aí depois eu mando para o destino. O Flow-Based eu analiso, eu recebo, eu analiso o primeiro quadro que eu recebi, o primeiro pacote que eu recebi, continuo mandando para o meu destino. Antes de eu entregar o último, eu valido se aquele tráfego pode ou não ser entregue. Por quê? Porque pode ter um vírus naquele tráfego, né? E eu tenho serviços aqui ó, de security policies que eu poderia estar aplicando um antivírus do próprio Firewall, eu poderia fazer o web filter, eu poderia fazer outros recursos de análise desse tráfego, né? Aqui é só sim ou não, vai ou não vai ou racha, né? E eu posso decidir como que vai ser o vai ou racha, se vai ser proxado ou se vai ser entregue como um flow-based, né? Vai no fluxo, na marretada, ou não, calma, deixa eu receber tudo aqui, processar, e aí eu decido se eu vou ou não, beleza? É muito comum a gente trabalhar como flow-based, né? Porque proxy-based, obviamente, você vai ter mais consumo de carga nesse firewall, né? E pode afetar a entrega do tráfego dentro da sua infraestrutura. Aqui eu quero definir, ainda dentro de Firewall Policy. O Firewall Policy faz tudo, cara. O negócio é o bichão, é o do Firewall mesmo, né? Aqui a gente vai falar, pô, você vai trabalhar com NAT? Ou seja, eu quero que o tráfego que vai entrar pela VLAN 10, ele saia do outro lado, só que ele saia cuspindo o IP de internet, ele não saia com o IP público. E como que a gente pode ver isso? A gente mostra daqui a pouquinho, né? Ali fazendo essa tradução, né, de translations dentro do nosso Firewall, tá? Já fizemos uma aula de NAT aqui, inclusive. Aqui eu vou deixar para ele fazer a tradução usando o Outgoing Interface Address, que seria traduz o tráfego, mas traduz com o IP da interface de saída. Ou seja, se a gente olhar aqui ó, na figura do nosso firewall, eu estou falando para ele o seguinte, todo o tráfego que entrar aqui por você, você sai por essa porta, tá? E você usa o IP dessa porta para fazer o seu NAT, para fazer a tradução. Se eu olhar para esse tráfego aqui, se eu colocar um ouvido aqui nessa rede, tá? Colocar um zoião ali e começar a observar o tráfego que sai por essa porta, eu nunca vou ver o IP da VLAN 10 ou o IP da VLAN 20. Eu sempre vou ver o IP dessa porta aqui, porque ele está fazendo a operação de NAT usando o IP da interface. Além disso, eu poderia usar um range, né? Poderia falar assim, cara, vamos pegar aqui, ó, o IP1, IP2, IP3, IP4, IP5 e usa essa galera aqui em vez de usar o IP da sua interface, né? Daria para ficar dessa forma também, ficaria bem legal.